mais uma vez agradecendo aos presentes que estão aqui, lamentando pelos ausentes. Mais um evento, o 8º Café Ecosófico do SEAT, que tem como objetivo principal, tem uma missão, que é promover a conscientização da população de Teresópolis em relação aos cuidados, à preservação e ao conhecimento do complexo ecológico da Mata Atlântica, através de educação ambiental e através de parcerias visando sustentabilidade e principalmente também incentivar a pesquisa, a produção e a utilização de formas de energia limpa, de medicamentos naturais e alimentos orgânicos. O SEAT realmente vem crescendo nos objetivos e nos projetos que vem colocando em prática, principalmente por causa da parceria com algumas entidades. E esse ano foi muito importante o Manifesto de Cidadania, com o Fórum Pensar Teresópolis, a Ana representando, com a Agenda 21, Leandro, o Nossa Teresópolis, o pessoal da AVIT, vamos dizer que o CIMED esteja representando o pessoal da AVIT, né? E o pessoal que participou da elaboração do plano diretor. Dia 3 de setembro devia ser o dia da cidadania em Teresópolis, pelo que foi feito, né? Procurar os representantes, os candidatos a prefeito, entregar um documento mastigado, com tudo mastigado, o dever de casa deles mastigado, com muito trabalho, né, das pessoas que elaboraram, com muita seriedade, e que infelizmente, como várias coisas que funcionam, que deveriam funcionar aqui em Teresópolis, que deveriam dar certo, não teve a repercussão que a gente queria, mas é o primeiro passo para o que a sociedade civil de Teresópolis, o primeiro passo que a sociedade civil de Teresópolis deveria ter dado há muito tempo, de chegar. Se a sociedade civil organizada ou não se unir, não fizer o que nós fizemos com o Manifesto da Cidadania, a gente vai continuar eternamente se lamentando. E eu acho que é aí que se dá a grande questão. Nós não temos uma educação política no Brasil. E fica tudo muito difícil. Então é muito mais fácil ir para o show do que vir para cá debater um assunto que nos diz respeito diretamente. E aí eu aproveito para já entrar na questão do Manifesto da Cidadania, que eu tenho tempo, né? Cronometrado. Como surgiu a ideia do Manifesto da Cidadania? Primeiro que não tinha esse nome ainda, gente. Foi uma construção. Nós percebemos duas coisas. Primeiro, que nós precisávamos unir os diferentes movimentos da sociedade civil. Segundo, nós tínhamos muita produção feita por esta sociedade. Entretanto, por causa da nossa desagregação, esses documentos não se comunicavam, porque as instituições não se comunicavam. E nós estávamos às vésperas de uma eleição municipal. Então, resolvemos compilar tudo o que tinha sido, ou pelo menos quase tudo, o que nós iríamos apresentar, o que tinha sido feito, ou o que foi feito,
o que não foi feito, o que deveria ser feito e quais os caminhos a seguir a partir dali. O Fórum da Agenda 21 já colocou esse trabalho como uma das atividades do seu plano de trabalho de 2013. O Fórum Permanente Pensar Teresópolis também. E só me resta, segundo o livro acabou meu tempo, só me resta perguntar a Augusta, Simone, ao Lincoln, aos diretores todos da SEAT, se o SEAT participará deste grupo. É isso. Não preciso dizer agora, eu sei que essa não é uma questão que... Mas podem dizer depois, não tem nenhum problema. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e quero por fim dizer que o manifesto, ele é público. Então, quem quiser ler o manifesto, é só me dar o seu endereço eletrônico que eu terei o maior prazer em encaminhar. Tá bom? Muito obrigada. Aqueles que não me conhecem, meu nome é João Luiz. A defesa civil que nós conhecemos e que se apresenta no mundo de uma forma geral, ela surgiu depois da última Guerra Civil Espanhola, no início dos anos 30, por conta da grande destruição que as cidades daquele país sofreram. E o objetivo era de dar suporte, recursos e desenvolver estratégias que minimizassem os efeitos da guerra à população civil. Com o tempo, esse conceito de defesa civil ele sofreu grandes transformações e algumas evoluções. Primeiro, porque se verificou que a capacidade destruidora da guerra era muito superior a qualquer medida preventiva que pudesse ser adotada com a finalidade de proteger essa população civil. E observou-se que na Segunda Guerra, um dos locais mais seguros para se proteger dos bombardeios eram as estações e túneis de metrô. Mesmo em países em que o metrô era de baixa profundidade, como a Holanda, por exemplo. E com isso entendeu-se que as principais medidas de defesa civil deveriam estar vinculadas às obras de engenharia. Então seriam obras de engenharia para proteger a população. Em resumo, as ações de defesa civil, na forma como a defesa civil foi concebida, são ações principalmente preventivas. Ações de socorro são conduzidas por corpo de bombeiros, grupos voluntários ou instituições como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira. Mas a ação de defesa civil é basicamente prevenção e obras de engenharia ou medidas técnicas que permitam fornecer essa proteção. Mais recentemente, os Estados Unidos eles sofreram dois grandes eventos climáticos. Nós tivemos o furacão Katrina, que varreu o sul dos Estados Unidos, principalmente chamou muita atenção o estrago causado em Nova Orleans. E na época o presidente George W. Bush, ele foi muito criticado porque entenderam que ele não tomou as medidas devidas naquela ocasião. Agora, há algumas semanas atrás, o que seria um furacão, ele caiu de nível, mas atingiu diretamente mais de 10 milhões de pessoas, foi o Sandy. E ao contrário, alguns especialistas apontam que o Sandy ajudou na reeleição do presidente Barack Obama, na medida em que,
determinadas providências que foram tomadas mostraram-se eficientes. Mostraram-se bastante eficientes. E alguns números justificam isso. Principalmente o fato de terem sido registradas até o momento, 146 mortes. Mas vejam, mais de 10 milhões de pessoas foram atingidas. Mais de 5 milhões ficaram sem luz. Aproximadamente 2 milhões ainda estão sem luz. Tem racionamento de combustível, racionamento do fornecimento de energia elétrica, tanto que os proprietários de veículos elétricos estão sofrendo bastante, porque existe o racionamento, então eles não têm condição de recarregar a bateria dos veículos, enfim. Uma série de consequências materiais, mas a vida, que é o principal, foi razoavelmente preservada. Antes de atravessar, verifique sinais de perigo. Verifique o estado das sustentações dos dois lados da ponte. Verifique o estado da estrutura em geral, como a presença de rachaduras, além de movimentações apresentadas. Sempre procure informar outras pessoas quando for realizada a transposição. Ao atravessar, atravesse somente uma pessoa de cada vez, a não ser quando acompanhar crianças e idosos. Evite paralisações no trajeto. Não atravessar junto com os veículos. Não se apoie na estrutura lateral da ponte. Passe somente... Bom, o troço parece deboche. Né? Eu vi uma dessas placas e eu só acreditei porque eu vi. Diz a Defesa Civil que não foram eles que fizeram essas placas. E como elas surgiram com uma boa antecedência do processo eleitoral, então eu acho que não foram adversários políticos do prefeito interino que fizeram essa placa. Isso é uma opinião minha. Isso é o que eu acho. Mas que chama a atenção, né, a infantilidade ou a falta de sensibilidade do texto, isso chama. Né? E daqui a pouquinho eu já vou esclarecer o motivo de eu ter mostrado essa imagem. Está ainda sendo utilizada por total falta de opção dos moradores. Quero deixar isso claro, total falta de opção dos moradores. Essa ponte, quem está seguindo a estrada Teresópolis-Friburgo, no sentido Friburgo, ela, chegando na localidade de Vieira, tem um grande armazém do lado esquerdo, uma igreja católica e uma entrada. Entrou ali, coisa de 100 metros, aparece essa ponte. Obrigado, senhor. Aí. Olha, isso não é coragem não, é necessidade, hein? Pode congelar, já. Obrigado. Um pouquinho mais atrás, nesse lado, nessa margem aqui do rio, foram colocados sacos de areia para auxiliar na sustentação. E foi feita uma base de concreto também para auxiliar na cabeceira. Porque a cabeceira da ponte, quando os veículos passavam, ela saltava mesmo. Ela saltava, saía do chão. Coisa de maluco mesmo, saía do chão. E por total necessidade, como nós vimos, é um caminhão ali com caixa de verduras, esse para cair. Pode cair com a passagem de uma pessoa caminhando. Tanto que as minhas imagens estão limitadas a essa posição,
Porque eu não atravesso a ponte. Não tem necessidade de eu atravessar, eu não atravesso. Agora, se é para alimentar o filho, nossa, eu atravesso mesmo. Então, o que o motorista do caminhão está ali fazendo é estado de necessidade. Essas imagens são de junho desse ano. De junho desse ano. E também a traseira não engana. Também é um caminhão que está levando, que está transportando hortaliças. Olha o tamanho do caminhão. Olha o tamanho do caminhão. E está passando. Ficaria separado, mas dependeria da questão do tempo. O que nós acabamos de ver é fruto do descaso das nossas autoridades. Uma das grandes responsabilidades de um prefeito, de um gestor público, na condição de prefeito, governador, de presidente, é indicar um secretariado profissional com capacidade de conduzir as ações. Não existe, isso dentro da minha visão, tá? Não existe a menor necessidade do prefeito, do governador, até mesmo do presidente, ser letrado, ter uma formação, saber falar vários idiomas. Não vejo essa necessidade, não vejo. Mas o secretariado, isso não precisa de explicação. Ele tem que ser profissional da área que ele conduz. Mas hoje, quando nós tomamos conhecimento de um secretário de saúde, por exemplo, quem tem o mínimo de consciência, a primeira coisa que faz é questionar a capacidade profissional dele. Porque, infelizmente, alguns secretários, eles são secretários porque profissionalmente eles são muito fracos. É como o papai costuma dizer. Ele não tem condição de se sustentar como médico, aí vai ser secretário de saúde porque conhece alguém. E é um secretário que nós vamos ter. Então, quero colocar aqui, defesa civil não é para ser conduzida por oficial do Corpo de Bombeiros, não é. Não é, defesa civil não é para remover escombro depois que a chuva cai. Defesa civil era para acompanhar situações como essa, providenciar o devido reparo dessa ponte. No caso aqui não é reparo, é reconstrução, porque a ponte caiu. Tinha uma ponte ali, que a tragédia de janeiro levou. Então, os nossos políticos vêm há muitos anos brincando com a população, tratando o ser humano como descartável, cuidando dos próprios interesses, enriquecendo no serviço público. E o resultado é isso que nós estamos vendo. Eu estou falando muito à vontade, porque na nossa reunião, quando surgiu o debate sobre os assuntos a serem tratados aqui, eu fiz questão de convidar o secretário de Defesa Civil, que é colega meu. E eu disse, Roberto, eu vou falar de você lá. Então, se for um representante, ótimo. Se não for, vou falar do mesmo jeito. Então, é bom que fica registrado, porque estão indevidamente colocados. Indevidamente colocados. Hoje, no Brasil, só a Universidade Federal Fluminense tem um curso voltado para a formação de profissionais de engenharia nas áreas de defesa civil. Só a UF. A Unicamp está organizando um curso para ser iniciado em 2014, devido à complexidade dos assuntos e do conhecimento que envolve esse tipo de atuação. E quero deixar bem claro que eu não sou engenheiro a esse nível de formação, tá? Quero deixar bem claro isso, apesar de eu ser também oficial da reserva do Corpo de Bombeiros. Não é o caso, mas eu digo que o pessoal do Corpo de Bombeiros deveriam ser os últimos na defesa civil, até porque o Corpo de Bombeiros já tem a função de socorro, precisaria da defesa civil para isso. O que nós temos de atentar são para situações como essa, e isso precisa ser realmente divulgado.